Bom, nós temos mais uma vez o prazer de receber nesta sequência aqui do TV Mar News a advogada a doutora Jamile Coelho para poder trazer informações para nós. Rapaz, estamos aí também passando por mais um momento de muita dificuldade aqui em Alagoas, quando nós estamos noticiando dia após dia casos de violência contra a mulher. Estamos no mês de março, é o mês da mulher, e nós estamos aqui todos os dias pedindo para que a justiça realmente faça valer aquilo que está sendo cumprido, mas o mais importante é a mudança de comportamento da sociedade. Doutora Jamile, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Estamos vivendo esse mês. Semana passada você já falava exatamente dessa luta que a mulher tem para poder ser reconhecida pelo direito do voto e outras questões que são de interesse não só da sociedade, mas também do lado comportamental. Vamos falar um pouquinho ainda durante essa semana sobre esse momento que nós estamos superando, que nós estamos tentando, com mais um fato que aconteceu que poderia resultar também em um caso de feminicídio, mas provocado, na minha opinião, também por um ato de machismo que foi ontem no Fórum do Barro Duro. Bom dia para você, doutora Jamile. Bom dia, Viderlan. Bom dia a todos e a todas. Infelizmente, nós começamos o dia com essa notícia na data de ontem. Um advogado, na verdade um bacharel em direito, ele foi vítima de um assassinato pelo ex-marido de uma cliente de uma advogada. E por que a gente entende que isso pode ser um feminicídio? Sim, porque o alvo era ela. Então, o marido, provavelmente, a gente não sabe exatamente em que circunstâncias isso aconteceu, mas o que se diz é que foi na porta do fórum, então foi do lado de fora, não foi dentro, após uma audiência, ou pouco antes de uma audiência. Sim. Então, uma audiência de família, de direito de família. Em direito de família você trata de divisão de patrimônio, você trata de guarda de crianças, né? Você trata de pensão alimentícia, Sim. Provavelmente para as crianças, muito pouco provável para ela, mas ainda que seja para ela, isso não dá em absoluto o direito de um homem atirar numa mulher ou querer atirar numa mulher, e ainda mais quando ela estava exercendo a sua profissão. Sim. A gente fica a se perguntar se fosse um advogado, se ele teria coragem. O que impulsionou? Ontem saiu uma pesquisa, foi falada até no Jornal Nacional, Viderlan, para você ter uma ideia, de cada 3 mulheres, uma já sofreu violência, ou sexual, ou física. Esse é o percentual. Então, 1/3 das mulheres. E os percentuais de feminicídio são enormes em relação às mulheres que são mortas simplesmente por ser mulheres. E pelos homens tratarem as mulheres como objeto, ainda como aquele objeto de posse. Com certeza, doutora. Né? 80% dos assassinatos de mulheres são perpetrados por companheiros ou ex-companheiros, maridos, ex-maridos, namorados, ex-namorados. Para você ver como o ciúme, o sentimento de posse ainda impera. E o que é mais curioso, em algum momento da legislação, se entendeu que o crime passional, ou seja, movido por forte emoção, era um atenuante. Então, em vez da pena ser mais rigorosa, ela era menos rigorosa, Sim. Ela era menos severa. Mas com a mudança da jurisprudência, o que é a jurisprudência? São aquelas decisões reiteradas dos tribunais, sejam eles no âmbito do Estado, dos regionais, ou do Supremo Tribunal Federal e o STJ, que são os tribunais superiores, se modifica a jurisprudência. Com a evolução da sociedade, se entendeu que aquela atenuante não poderia deixar de ser mais atenuante, mas sim um agravante, que normalmente é por um motivo torpe. Você tem assassinatos de pessoas que eles repetem o comportamento. Muitas vezes a vítima já tem uma decisão em favor de afastamento, aquele que ameaça não pode se aproximar dela, mas ainda assim eles cometem esses feminicídios. É impressionante, Com certeza. Simplesmente pelo fato de ser mulher. Agora, doutora Jamile, como desembargadora eleitoral, vamos falar um pouquinho também dessas questões mesmo de reconhecimento da força da mulher e que as mulheres elas merecem de maneira muito justa. Não é o fato do merecimento simplesmente pelo mérito, mas é pela questão do ser humano. Vamos falar um pouquinho desse crescimento, como é que esse olhar da sociedade precisa ser ampliado para poder reconhecermos que o valor do ser humano precisa colocar muito acima das questões relacionadas ao machismo e de discussões de gênero, por exemplo, doutora Jamile, por favor. Sim, só antes de a gente entrar na seara eleitoral mesmo, na semana passada, o ministro Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, deu uma liminar muito importante.
Ainda hoje, Viderlan, para você ter uma ideia, existem processos no STF pedindo a absolvição de homens que mataram mulheres pela legítima defesa da honra. O que é legítima defesa? E onde fica a morte, doutora, nessa história? O que se discutia aqui é exatamente a morte. Onde é que ela fica exatamente classificada num momento como esse, né? Isso, pois honra você defende com assassinato, né? Agora, infelizmente, isso aconteceu. É injustificável isso, injustificável. Né? Então, é esdrúxula essa tese, foi uma liminar muito importante para a defesa das mulheres. Porque qual é a honra que se paga com a vida? Pois é. Né? Aqui há muito tempo, por exemplo, já se baniu a prisão civil por dívida. Você não pode ser preso por dívida, exceto nos casos de pensão alimentícia, porque você está ali em última instância devendo, né, protegendo a vida. Então, se o homem ou a mulher deixa de pagar a pensão por comando judicial, ele pode ser preso, ela pode ser presa, porque temos que ver também que um dever corresponde a um direito, tanto faz ser homem para mulher ou mulher para homem, certo? É aquele que pode para aquele que precisa. Sim. Esse binômio, né, o binômio necessidade e capacidade. Então, essa é a única forma de prisão. Aí você alegar legítima defesa da honra. Em que honra é essa que esse homem estava, né? Ele foi vítima de um adultério que deixou de ser crime há muito tempo. Ele foi desmoralizado, né? Que moral é essa que dá esse aval para se matar? Em relação aos espaços de poder, nós temos políticas afirmativas. E isso é muito importante. Eu, Viderlan, antes era contra a política de cotas, porque eu achava que a gente tinha méritos para falar. Mulheres que querem vão lá e faz. Né? As mulheres têm que correr atrás dos seus direitos. Mas olha só, a gente só pode falar em meritocracia, ou seja, você premiar por mérito, quando a gente parte da mesma linha. É verdade. Quando você tem igualdade. Quando você tem a igualdade do ponto de partida. Isso. Senão você já começa muito atrás. Tem uma dinâmica muito interessante que circulou no WhatsApp, que o professor de uma turma, provavelmente nos Estados Unidos, pelas imagens que a gente fazia, era em inglês o texto, ele dizia o seguinte: ali tem uma nota de $50, quem chegar primeiro vai ganhar esse prêmio. E aí ele começava, mas antes disso, quem de vocês é filho de pais separados? Aí as pessoas iam ficando. Ou seja, eliminando, né? Ele já ia eliminando. Então, no final, tinham pouquíssimas pessoas que estariam aptas a ir buscar. Por quê? Porque você parte de linhas diferentes. E é isso que acontece com a mulher. Semana passada, né, já antecedendo esse dia 8 de março, que foi segunda-feira, nós falamos que a mulher só começou a votar em 32 e obrigatoriamente em 46. A gente teve que chegar em 1997 para implementar a política de cotas. E só agora, em 2018, foi que se viu esse resultado. Por quê? Não adianta você determinar cotas sem estrutura. Sim. E o que é a estrutura de campanha? A gente também já falou isso o ano passado. Certeza, é verdade. É você ter um jurídico bom, é você ter um marketing bom, é você poder aparecer, é você ter uma contabilidade. Então, eu vi alguns artigos assim, a gente não quer flores, a gente quer dinheiro. Mas não é o dinheiro pelo dinheiro. A gente quer o dinheiro em tudo que ele se transforma. Isso. Naquelas escolas que falamos a semana passada, nas creches, nas condições das mulheres ganharem as mesmas coisas que os homens. Imagine você que há projetos de lei em outros países, países que investiram nisso, estão com o PIB muito melhor, de que os homens têm direito à licença maternidade de 4 meses. E por que isso é importante? Primeiro, é muito crível que os laços afetivos, eles se dão com a proximidade. Sem sombra de dúvida. A gente já disse que pai é quem cria, não é quem fornece o material genético. Né? Não é quem coloca no mundo, é quem cria, quem nasce aquela paternidade afetiva. Sim. Então, se você passa os primeiros 4 meses com o aval da sua empresa ou do serviço público com o seu filho, você já cria um vínculo maior. Porque ao final de um ano, uma empresa, muitas vezes, ela prefere contratar um homem, porque não tem perigo dele se afastar, do que uma mulher. Então, quando você coloca a obrigatoriedade da licença de 4 meses para o homem e para a mulher, você já tem ali uma política afirmativa de igualdade.
Doutora Jamília, eu quero agradecer sua participação. Na semana que vem, já com a Porlane Santos aqui no estúdio, você dará continuidade, né, como desembargadora eleitoral, falando da mulher nos espaços do poder, no quadro Direito e Cidadania aqui na sua TV Mar, canal 525. Até semana que vem. Até semana que vem, e esse mês vai ser todo sobre mulher. Todinho sobre mulher. Com a desembargadora eleitoral Jamília Coelho, nós vamos encerrando o TV Mar News desta quarta-feira, deixando um forte abraço para você. Desejo para ela também uma ótima semana, para você, telespectador. E amanhã teremos um novo encontro, às 8h30 da manhã, com mais informações aqui direto do estúdio, com entrevistados, com participação ao vivo e com muitos outros materiais, reportagens feitas pela nossa equipe através da movimentação do nosso departamento de jornalismo. Até lá.